Desde criança, essa minha tia que eu estou mostrando a foto aqui para vocês, delas, elas eram, as duas irmãs, eram irmãs da minha avó, eram tia da minha mãe. E elas moravam aqui do ladinho da nossa casa, nós morávamos aqui, elas moravam ali, pro lado de lá. E aí a gente ia para a aula e passava lá para deixar o leite para elas, deixar o que precisava. E aí eu já ficava olhando porque elas estavam no meio da horta, porque elas cuidavam das hortas, né? Horta de remédio, de flor, de tudo elas tinham ali. E aí eu já chegava lá e já começava a olhar e perguntar para que é isso, para que é aquilo. Elas eram, a tia era benzedeira, essa tia pequenininha benzia tudo, que tinha de gente sempre se benzendo lá. E aí eu já chegava, já queria saber. E eu tinha assim, uma benze para quê? Mas benze por quê? Mas o que faz? E essa planta, e essa aqui, ela uma por uma, ela já ia me falando e me contando. E eu tinha muita curiosidade, assim, de entender, de saber. Aí eu perguntava para a mãe, para elas, mas como é que vocês faziam, então? Porque daí a gente começava a conversar, né? Porque eu falo para os meus hoje em dia. Aquela época nós conversávamos com os pais, com os tios, com os antigos, né? Se proseavam e escutavam, porque esses tempos, né, aqui quando deu 100 anos daqui da comunidade, né, a nossa e também, eles dizem, mas você não tem 100 anos, como é que você sabe tudo da história de 100 anos passados? Porque eu compreendia, eu escutava eles. Porque naquela época a gente não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada dessas coisas, né? Cabocla da pele escura, olhos de lua e andar sereno, cabocla dos meus ancestrais, das faces divinais, com seu jeito moreno. Cabocla da reza de cura, pra minha amargura, o seu benzimento. Cabocla dos braços fortes, tu és o suporte, distância e longura. Cabocla, tu és o horizonte, resplandece no monte o raiar de meu dia. Cabocla dos meus ancestrais, gestos magistrais, água limpa da fonte. Então, à noite nós tínhamos um rádiozinho, né? Depois de um tempo, então eu escutava lá a Tupi, as rádios lá, os músicos lá, e umas horas ali a escutar de noite alguma notícia que passava e tal. E aí, senão, era conversar, sentar perto do fogão, perto do fogão do chão, que tinha também, ou de estar fazendo, às vezes, o trabalho de fazer os doces de cana, coisa, nós sempre em roda do tacho conversando. E eu perguntava muito isso.
que na época que eles vieram para cá, nesse lugar, com meu avô, que veio para cá morar, ele fundou essa comunidade. Ele, em Chapecó, só tinha um posto de saúde e um hospital, né, um ponto de atendimento, que vinha um médico lá de Erechim, Dr. Chaim. A mãe sempre contava. Aí eu dizia para a mãe, mas daí o que faziam? Que ele vinha cada 2 meses, 3 meses atender em Chapecó. Mas quando vocês precisavam, o que acontecia? Como é que faziam? Que meu irmão passou mal, deu pneumonia, pontada, atacou o pulmão. Eu dizia, mamãe, mas daí o que fizeram? Como é que tratavam? A minha irmã ali, que está viva até hoje, tá aí, mora aí pertinho de mim, foi pegada de um urutu, né? Foi picado por um urutu. Eu disse, mas não tinha hospital, não tinha atendimento médico. Como é que sobreviviam? Como é que faziam? Como que era? Ah, minha filha, pois nós fazíamos remédio de casa. Nós usávamos as raízes, nós usávamos a casca das madeiras dela, já ia contando tudo, para cada coisa, o que era. E o teu tio fazia homeopatia, os Fonseca. Eles Fonseca, você já sabe, porque já conhece. Eram os meus tios, né? Daí eles trabalhavam com homeopatia, era homeopata. Aí eu dizia para ela, mas o que é o remédio de homeopatia? Ah, não sei, é só teu tio que sabe. Quem sabe ele te explica. Eu disse, mas eu vou querer saber. O que acontecia? Eles diziam assim, a gente tem que estar prevenido, né? Era uma coisa muito importante, que era o ensinamento que eles nos passavam. Não dá para ir. O meu pai tinha um dizer, que nem é conversa de sair agora, mas ele dizia que o bom rapaz conhecia porque tinha que perguntar quando ele precisava de um cabo de ferramenta, aonde é que ele ia buscar. Se ele dissesse que ia cortar lá no mato, ele disse, não, daí se o machado está sem cabo, a ferramenta, como é que ainda vai buscar lá no mato ainda? Tem que estar pronto, já arrumado, seco, ajeitado. E assim ele falava, os remédios tem que estar pronto ali, porque às vezes, de noite você passa mal, não fica bem e tal, tem que estar ali os remédios, guardadinho. Então, por isso que eles já ensinavam. Colheita, a Marcela na Semana Santa, colher também os chá que cada época, colher na minguanta, nos dias de cheia, os remédios, ensinavam tudo para nós. Essas tias aqui eram um profissional para ensinar essas coisas de chá. Que muitas pessoas estão doentes de tanto tomar medicação, muita medicação. Porque aquilo, às vezes você quer tomar para um problema, provoca 2, 3 problemas. Né? Então, por isso que os nossos remédios, o nosso conhecimento aqui, é sempre trabalhar para que a gente vá tratar as doenças lá. E o remédio nosso faz um efeito assim no organismo. Ele não vai curar somente uma doença. Aquela doença veio porque a pessoa estava doente, está com problemas, né? E principalmente o emocional. Hoje, na sociedade que nós vivemos, hoje, o emocional, a estresse, mas é o que mais está causando doença nas pessoas. E aí as pessoas não se curam com esses remédios. Cabocla, tu és o horizonte, resplandece no monte o raiar de meu dia. Cabocla dos meus ancestrais, gestos magistrais, água limpa da fonte.